Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 22. Veja se o seu celular está desligado, que eu vou aproveitar e olhar o meu também. Mateus 22:15. Mateus 22:15. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram discípulos junto aos herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que é íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar os impostos. E eles mostraram um denário. E ele perguntou: de quem é essa imagem na inscrição? E eles responderam: de César. E eles disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, Senhor, que a tua palavra nos conduza a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Queria dividir com vocês um texto que fala bastante ao meu coração. Eles estavam tentando montar uma armadilha para Jesus. E as armadilhas, elas são construídas de maneira sutil ou de maneira crassa e clara. Essa aqui não tem nada de sutil. Essa é uma armadilha clara, uma armadilha fácil. Eles estão montando a armadilha. E a primeira coisa que eles utilizam é de uma manipulação que conta com elogio. Porque a manipulação, ela se serve dessa ferramenta. Ela se serve de elogio. Você que é sábio, você que ensina a verdade, você que ensina a palavra de Deus, e em seguida vem a pergunta: é justo? É justo pagar tributo da terra que Deus nos deu? Primeiro, eles seduzem pela pergunta e com elogio, e depois chega ao centro do objetivo deles, que era perguntar a Jesus. Jesus ficou ali numa sinuca. Ou ele respondia agradando os romanos, e aí os judeus se manifestariam e tomariam ele, e era o grande pretexto para pegá-lo, ou ele fazia o contrário. Apoiava os judeus, e quem o levaria preso, quem se levantaria contra eles eram os romanos. Não tinha como sair dali. E a pergunta ela é tão bem formulada que ela fala, como eu falei há pouco, é justo. Uma das coisas que sensibilizam as pessoas, eu trabalho na Cidade de Deus, lá dentro do fervo mesmo, lá perto do Karatê, na Cidade de Deus, com adolescentes. Então imagina que desafio é. Uma das coisas que eu tenho mais preocupação é de ser justo. Sabe por quê? Porque não tem nada que crie tanta revolta num adolescente quanto a sensação de injustiça. Esse texto, ele toca nessa questão da injustiça. O texto convida: você acha justo fazer o que eles estão fazendo com a gente?
Fala, Jesus, agora. Toma o microfone e fala. Você acha justo? E o texto... Jesus tem uma saída fantástica, porque ele fala assim, mostre-me a moeda. Aquela moeda era uma moeda de tributo, o tributo era cobrado por cabeça, e ele olha na moeda e perguntam para eles o que aquela moeda representava para eles. Entendam uma coisa. O templo, a religião, ela se misturava com o governo, naquele contexto. A religião se misturava com o governo. E havia uma tendência do povo confirmar a sua religião indo para o templo, fazendo se dirigindo para o templo, para os sacrifícios, dirigindo para o templo para as datas festivas, se dirigindo para o templo para apresentar-se diante do Senhor. Só que quando chegava no templo, a moeda romana, a moeda que circulava, não podia circular dentro do templo. Porque eles diziam que a moeda que tinha que circular dentro do templo era uma moeda sagrada. Aí o que eles faziam? Eles faziam uma espécie de câmbio. Eu vou descer para ficar mais perto de vocês, depois eu volto para cá. Eles faziam uma espécie de câmbio. Como é que era isso? Eles diziam para as pessoas, vocês querem dar oferta? Vocês querem ofertar ao Senhor? Ótimo, mas vocês vão ter que trocar as moedas de vocês. Vocês vão ter que trocar essa moeda, que é a moeda venal, a moeda que circula, por uma moeda que é sagrada, que é a moeda do templo. Aí o Senhor está conversando com eles e há uma censura por detrás dessa conversa que o Senhor tem com eles. Mostra a moeda. O que está escrito aí? Aqui, o que tem nessa moeda? Tem o rosto de César. E aí ele fala assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ele está dizendo uma outra coisa por detrás disso. É que, se vocês querem se livrar da dominação, comece a se livrar das moedas do templo. Se vocês querem se livrar da dominação dos romanos, comecem a se livrar do dinheiro deles. Comece a se livrar desse negócio. Não sei se vocês nunca estranharam o fato de Jesus entrar no templo e virar a mesa dos cambistas? Eu sempre achei que Jesus parecia o Rapa. Não sei se é da época de vocês o Rapa. É da época de vocês o Rapa? O Rapa não é da época de todo mundo, né? Eu sempre achei o Rapa uma coisa horrorosa. Às vezes tinha velhinho com coisa vendendo bala, aí o pessoal gritava, é o Rapa, e o Rapa chegava e chutava e pegava o material dos velhos, de gente pobre, e levava embora. Quando eu vejo Jesus chutando os cambistas em volta do templo, eu falo assim, meu Deus, ele parece com o Rapa. Você sabe que Jesus está dando um recado quando ele chega no templo. Quando ele chuta os cambistas, ele está chutando exatamente isso, a troca das moedas. Em volta do templo, o pessoal não andar com animal, o pessoal comprava perto. Para não circular muitas distâncias com animais, o pessoal deixava para comprar o seu sacrifício perto. Aí ofertavam o novilho, os mais pobres ofertavam pombos, mas tudo isso comprava-se perto do templo. O pessoal que vendia animais lucrava. Para você que não está me acompanhando por não conhecer tanto desse contexto, é que naquela época eles usavam animais para agradar ao Senhor em sacrifício. Jesus Cristo mudou isso. Mas naquela época era assim. Eles compravam os animais perto. E eles não podiam usar moeda errada para circular
no templo, eles não podiam dar oferta de moeda errada. Então, eles montavam bancas de cambistas em volta do templo. O que Jesus chuta não é o pobrezinho que está vendendo Mentex. O que Jesus chuta é o cambista que serve ao sacerdote que está lá dentro. Entende que o sacerdote ganha nas duas pontas. O sacerdote ganha lá dentro, o sacerdote ganha do governo, porque ele não é mais religião só, ele é funcionário, e o sacerdote ganha especialmente no templo. Vou contar um segredo para vocês. Jesus Cristo morreu porque assim dizia a Escritura. Mas se eu fosse fazer uma análise da morte de Jesus Cristo, uma análise histórica da morte de Jesus Cristo, eu ia dizer, Jesus Cristo morreu porque ele invadiu o templo. O ponto alto da revolta de romanos e especialmente de judeus, que foram os grandes orquestradores da morte de Jesus Cristo, foi a invasão do templo. Que ele mexeu no bolso dos caras. Ele mexeu no mensalão, ele mexeu no lava-jato, ele mexeu, entendeu, no dinheiro que fica na meia e em outros lugares, ele mexeu nisso, entendeu? Só faltava a Susana Marcolini morrer do lado dele também. Ele mexeu em coisa perigosa. Quando a gente vê aquela advogada com todo aquele medo, a gente não sabe o que é cena e o que é verdade ali. Mas a verdade é que quando a gente mexe em dinheiro dos outros, a chance da gente ser apagado é muito grande. Porque está mexendo no dinheiro do poder. Então, para você entender e não construir uma figura errada de Jesus Cristo chutando os cambistas, parecendo uma atitude opressora de um homem desumano, ele não está chutando pessoas. Ele está chutando ideias naquela hora. Isso que a igreja tem que aprender, né? A igreja tem que chutar ideias e nunca pessoas. A gente tem que ter isso. A gente acha cabeça dura. Fulano é tão cabeça dura. Cabeça dura porque ele pensa diferente de mim. Sabe quem é cabeça dura? Aquele que pensa diferente de mim. A gente tem que aprender que quando as nossas ideias são rechaçadas, ou são desprezadas, ou são negadas, ou são simplesmente discordadas, não significa que a gente discorda da pessoa, a gente discorda da ideia. Ali o cenário era para as duas coisas. Eles queriam pegar Jesus, e Jesus dá um recado para eles: mostre a moeda. Começa aí, mostre a moeda. Então é muito fácil, né? Vocês querem se livrar dos romanos? Vocês querem se livrar da dominação nesse território sagrado? Comece se livrando das moedas. Comece trocando as moedas. Comece abrindo mão daquilo que não é seu. Comece abrindo mão daquilo que não tem a ver com você. Nós somos muito severos para questionar a postura das pessoas. Mas quando a gente começa a avaliar as nossas escolhas, as nossas alianças, quando a gente começa a avaliar as nossas alianças, a gente tem justificativa para elas. A gente explica. A gente sabe por que a gente fez aquilo, porque a gente está na nossa cabeça, nós somos o que pensamos, então a gente tem justificativa. E a gente arruma boas justificativas quando a gente quer se aliançar com moedas erradas. Eles arrumaram boa justificativa, eles queriam as moedas, então o que eles faziam? Eles deram um tom nobre e espiritual àquilo. O primeiro ponto da nossa reflexão é: se desapegue daquilo que não tem a ver com você. Se desapegue daquilo que tem a ver com Satanás. Se desapegue daquilo que tem a ver com o reino das trevas. Isso não tem a ver com macumbaria, isso tem a ver com dinheiro.
Isso tem a ver com amizade, isso tem a ver com relacionamentos, tem a ver com decisões, isso tem a ver com postura no trabalho. Se você quer realmente assumir, se você quer realmente ser tido como um servo aprovado diante do Senhor, reveja suas moedas. Se afaste de tudo que te lembra a uma dominação da qual você não deveria estar subjugado. Quer ter uma vida melhor? Quer abrir mão da dominação que Roma tem sobre vocês? Então, comece trocando as suas moedas. Comece abrindo mão daquilo que te beneficia. Comece abrindo mão. Quando o Nero assume o poder em 65 e Adriano assume o poder em 130, eles mudam. Uma das primeiras coisas que eles fazem é cunhar novas moedas. Eles botam novas moedas porque eles entendem que as moedas mostram exatamente o poder que está governando naquela época. Então, eles trocam as moedas e botam o rosto deles impresso naquela moeda, porque trocar de posição significa trocar de moedas. Mostrar que algo novo aconteceu significa mostrar. Isso vai para além do dinheiro. Isso é uma reflexão filosófica. Então eu queria dizer para você, reveja suas moedas, as coisas que você dá valor e não devia dar, as coisas que você deveria dar valor e não dá, as coisas pelas quais você se vende. Agora eu não me lembro se é Vitor Hugo, não lembro se é Vitor Hugo, que ele fala assim, desejo, que até o Frejá regravou, é uma poesia, eu não sei se é uma poesia do Vitor Hugo, eu não lembro. Eu sei que na poesia do Vitor Hugo diz assim, eu desejo que você seja feliz, e em ser feliz, viva bem a vida, desejo que você tenha um amor, desejo que você tenha uma mulher e a ela ame de verdade. Eu desejo que você tenha dinheiro e coloque o dinheiro na sua frente, uma vez, pelo menos, no mês. E olhe para o dinheiro e diga para o dinheiro, você me pertence, para que fique claro quem pertence a quem. Às vezes, irmãos, nós nos vendemos nas nossas posturas éticas. Nós abrimos mão de sermos exatamente o que deveríamos ser, porque as nossas moedas são as moedas de César. Devolva a Satanás o que é dele. Liberte-se dessa dominação. Quando Martin Luther King decidiu promover uma revolução contra o apartheid, uma das ideias foi fazer aquela caminhada a pé. E naquela caminhada que ele fez a pé, nenhum negro pegaria ônibus, porque eles eram obrigados a se levantar se um branco chegasse, o branco sentava e o negro ficava de pé. Só que aquelas pessoas tiveram que sair muito mais cedo de casa e caminhar muito tempo para chegar no seu trabalho. Sabe por quê? Porque abrir mão de algum tipo de dominação nos custa caro. Nós temos a ilusão de que o mundo espiritual é um mundo preto e vermelho. Nós temos a ilusão que o mundo espiritual é o mundo da gargalhada, da pombagira, que o mundo espiritual é a manifestação do preto velho. Nós temos uma ilusão. O mundo espiritual que nos oprime, ele é silencioso. Ele é um demônio colorido. Então,
Se você quer liberdade, liberte-se daquilo que te prende, Satanás. Isso não tem nada a ver com despacho. Isso não tem nada a ver com roupa branca. Isso tem a ver com a sua vida e com as suas escolhas. Isso tem a ver com o seu apetite sexual. Isso tem a ver com a sua desonestidade. Isso tem a ver com a sua propina. Liberte-se de qualquer coisa que te prenda ao diabo. Troque suas moedas. Eu tenho um amigo que a gente faz uma reunião de oração uma vez por mês. Eu levei a pastora Monique lá uma vez e é um lugar muito interessante porque tem repórter, tem médicos, tem um grupo de um poder aquisitivo alto, donos de empresa. O povo tem dinheiro. Eu ficava meio constrangido porque eles falavam um negócio de viagem. Eu nunca tinha ido a nenhum lugar daquele que eles foram. Era uma relação assim muito diferente da minha. E numa dessas, um irmão se aproxima de mim e fala assim: sabe, pastor, eu tenho recebido muita proposta de propina no trabalho. Mas, pastor, é tanta proposta de propina, mas é tanta proposta de propina, e dinheiro alto, hein, pastor? O tempo inteiro eu tenho recebido proposta de propina no trabalho. O que o senhor acha disso? Eu falei assim: acho que tem alguma coisa errada com você. Acho que tem alguma coisa errada com você. Se as pessoas ficam tão confortáveis para te dar uma cantada, se as pessoas ficam tão confortáveis para te oferecer dinheiro, talvez algo esteja impresso no seu rosto que dá autoridade, liberdade às pessoas de falarem o que elas querem para você. Eu disse para ele: cara, tem alguma coisa errada. As pessoas, quando olham para você, elas devem encontrar alguma coisa. E eu queria dizer para os irmãos que é isso. Que as pessoas falam mal. Quando você conta para um amigo, você não imagina o que falaram de você. Olha, falaram isso. Você deve parar na hora e falar assim: caramba, eu estou impressionado. Não de terem falado de mim, mas como eles ficaram à vontade de falar mal de mim na tua frente. Entende o que eu estou dizendo? Eu quero falar sobre a tua vida de cristão. Eu quero falar sobre o teu rosto. Eu quero te perguntar, quando as pessoas te procuram, o que rosto eles encontram gravado em você? Será que é o rosto de Deus ou é o rosto de César? Que rosto ele encontra gravado na tua face? Porque as pessoas olham para você e enxergam alguma coisa que é permissiva. Por que será que as pessoas te oferecem tanta propina? Por que será que as pessoas te dão tanta cantada? Quando uma moça vem com essa conversa comigo no gabinete: professor, pastor, eu sou tão cantada. Eu falei assim: minha irmã? Tão cantada? Não tem alguma coisa errada de ser tão cantada? Entende, irmão? Alguma coisa está impresso no rosto, do nosso rosto, que permite que as pessoas se aproximem de nós. Eu quero dizer para você que o Senhor tem que estar gravado na nossa face. O Senhor tem que estar gravado na nossa face de uma maneira tão grande, de uma maneira tão clara, que isso sirva de constrangimento. O Senhor tem que estar tão bem gravado no meu rosto, que isso tem que servir de constrangimento para o outro. Porque se não está acontecendo isso, é porque alguma coisa está errada. É porque alguma coisa está errada. Ontem
Eu voltava com um casal. E ele estava indignado com questão de governo lá, e o cara fazendo um discurso. E ele começou a falar palavrão. Ele falou o primeiro, falou o segundo, falou o terceiro. E ele falou assim: pastor, me desculpe, eu acabei de receber um cutucão aqui nas costas. E a minha mulher lá atrás, porque eu estou falando palavrão na sua frente. Aí eu falei para ele assim: não, fique tranquilo. A educação me mandou fazer isso. O que eu deveria ter feito para ele, falou assim: mas está falando muito palavrão mesmo. E ele não devia ficar muito à vontade de falar palavrão do meu lado. Ele não devia ficar tão à vontade de falar palavrão na minha frente. Ele devia estar sentindo constrangido. Quer saber se no trabalho as pessoas não sentem nenhum constrangimento para falar de mulher com você? Porque tem alguma coisa errada, meu amigo. Se no trabalho as mulheres não ficam embaraçadas em contar que estão traindo o marido para você, é porque tem alguma coisa errada. Porque elas olham e encontram outra face, quando elas deveriam encontrar a face de Jesus Cristo. E elas ficam absolutamente à vontade, porque elas encontram a face de César. Quando seu filho olha para você procurando um rosto, o que ele encontra? O que ele vê? Hoje é dia dos pais. Você não pode mudar a história, não pode mudar, não pode decidir com quem seu filho vai casar, mas uma coisa é certa: você pode decidir como gravar-se na vida do seu filho. E que você grave na vida do seu filho a imagem de Deus, a imagem de Jesus Cristo e não a imagem de César. Quando ele lembrar de você, que lá dentro esteja gravada a imagem, na memória dele, a imagem de Jesus Cristo, não a imagem de César. Quando você mete a mão no bolso, quando a irmã falou, ela falou coisas bonitas aqui na frente. Quando você mete a mão no bolso, o que sai dali? Qual é a imagem que sai dali? Que dificuldade você tem de construir o reino? Se você acredita que isso aqui é uma porção do reino, se você acredita que esse chão aqui, que essa igreja aqui, que esse trabalho aqui é porção do reino, eu tenho que ficar alegre de dar o meu dízimo, eu tenho que ficar alegre de participar, eu tenho que ficar alegre de sustentar a igreja. Eu tenho que ficar alegre porque eu tenho que olhar para o meu dinheiro e encontrar a face de Cristo nele. Entendeu? Eu tenho que encontrar a face de Cristo. E não a face assim. Não vou poder comprar aquele vestido que eu queria. E por fim, Jesus pede para os fariseus lá, para eles mostrarem a moeda. E eles mostram. Ele fala: o que você vê aí? A face de César. Aí ele falou assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Se eu fosse passar aqui, é tão bom você vir pregar na igreja dos outros que ninguém acha que é recado. Não conheço ninguém. A melhor coisa de pregar na igreja dos outros, tu fala o que tu quer. Entendeu? Tem um homem lá na igreja, eu tenho mania de descer, coisa de professor, né? Eu sempre acho que eu estou longe, então eu tenho que ficar perto, até para o cara não se distrair. Entendeu? Então eu fico perto, olhando para ele, bem para ele, ele tem a sensação de que... Então tem um homem lá na igreja que ele fala assim: eu sei, pastor, quando o senhor desce e vai lá no fundo, que eu ando na igreja toda, vai até o fundo, é para falar de mim, é para falar comigo. Importante ele, né, irmão? Importante ele, né? Mas se eu passasse por aqui agora e fizesse um filme aqui, entendeu? E fosse falando da vida de vocês, ainda bem que eu não tenho nenhuma capacidade sobre isso, mas eu fosse falando da vida profissional de vocês, talvez eu descobrisse aqui bons professores, bons funcionários, bons servidores públicos, eu descobrisse aqui bons profissionais na área de saúde,
bons educadores. Na verdade, se eu andasse por essa igreja aqui, eu descobriria gente que é absolutamente boa no trabalho, que não chega atrasada, que se dedica ao trabalho, que o trabalho tira o couro. Eu andaria por aqui, Monique, e descobriria que tem gente aqui que é bom de... Não, sabe que tem aquele cara que é murrinha no trabalho, né? Aquele cara que é murrinha, e tem que voa, e tem o cara que trabalha, que chega junto. E esse, se eu fosse procurar, provavelmente encontraria bons funcionários aqui. Aliás, eu encontraria gente que dá a César o que é de César, mas que não dá a Deus o que é de Deus. Que não dá a Deus a mesma dedicação que dá ao trabalho. Olha o que eu estou falando para você. Se eu andasse por aqui e conseguisse invadir a sua vida, eu talvez encontrasse pessoas dedicadas a César, enchendo o bolso de alguém, trabalhando horas e horas e horas e horas e horas e fazendo o trabalho bem feito. Ok, o texto bíblico diz, dá a César o que é de César, mas deve ter muita gente aqui que dá a César o que é de César, porque é bíblico, dá a César o que é de César. Mas o que eu não tenho certeza é que se eu andar aqui, eu vou encontrar gente tão dedicada à causa do Senhor, tão dedicada ao trabalho da igreja, é dedicado no trabalho, é uma gracinha no trabalho. Dá a César o que é de César, mas não dá a Deus o que é de Deus. E eu queria que você pensasse nisso. Fazer 29 anos de igreja é entender definitivamente que é hora de dar a Deus o que é de Deus. É hora de mudar as minhas prioridades, é hora de mudar as minhas moedas. É hora de eu entender que a face de Cristo tem que estar estampada no meu rosto, estampada no meu bolso. E a minha dedicação ao trabalho tem que ser pelo menos proporcional à minha dedicação à casa de Deus. Tem gente que vem ao domingo e basta. Aquela mentalidade que ficou lá atrás, de que vem para a missa, vem assistir culto. Culto não se assiste. Vai estudar. Culto é serviço. Culto não é para assistir. Nós viemos aqui trazer o nosso serviço de culto. É serviço. 29 anos tem que ter entrado na nossa cabeça. Que eu preciso ser dedicado a essa causa, que eu preciso ser dedicado a esse projeto, que eu preciso ser dedicado nesse espaço que está aqui, eu preciso ser dedicado. Eu preciso dar a Deus o que é de Deus, porque eu só tenho dado a César o que é de César. O que marcava a vida de João Batista, você cantou, né? Aliás, eu fiquei muito impressionado que vocês têm vozes principais boas aqui. O pessoal pode pegar, dá a impressão de que cada um vai circular o microfone ali, cada um vai abrir o vozeirão. Entendeu? Gostei tanto disso. João Batista era especial. Não era só porque ele tinha essa convicção de que ele era menor do que o Senhor. João Batista era especial porque ele ganhou um punhado de terra. E naquele punhado de terra ele fez acontecer. Sabe por quê? Porque ele deu a Deus o que era de Deus. O cara era simplesmente filho do sacerdote. Poderia ter um emprego maravilhoso. Ele era filho do sacerdote. Ele era o herdeiro natural. Ele seria sacerdote também. Entende isso? Ele poderia ter o melhor emprego que ele queria. Mas o cara pensa que ele precisava dar a Deus o que era de Deus. E naquele punhado de deserto, ele se tornou João Batista, que ninguém nasceu de mulher no calibre dele. Simplesmente porque ele fez acontecer nos seus 3 metros de raio. Eu queria que você levasse essa proposta para o coração. Faça acontecer nesses 3 metros de raio, no seu raio de 3 metros. Faça acontecer. Porque vocês estão
questionando o governo no Facebook, mas estão dando propina. Vocês estão questionando as atitudes dos governantes, mas é dado a mentiras. Deus não quer isso de nós. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos estampado no nosso rosto, o seu rosto. Dai a Deus o que é de Deus. Isso tem a ver com sua vida espiritual, o seu tempo na igreja. Queria saber quanto tempo você gasta na igreja. Se esse microfone corresse, tu ia passar vergonha agora. Quanto tempo você gasta na igreja? Quanto tempo você dá a Deus o que é de Deus? Já que você tem dado a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Eu gosto bastante de poesia. E para dar um clima, eu vou chamar o Alex para tocar alguma coisa ali no fundo, para eu ler uma poesia para o coração de vocês, terminando essa reflexão. Eu disse dar um clima, porque a gente está tão duro, as coisas não chegam no nosso coração com facilidade. Nosso coração está tão impregnado de César, que as coisas não chegam ao nosso coração com facilidade. Então, tomara que você se sensibilize por essa palavra nessa noite. Tomara que essa palavra tenha te feito pensar. Tomara que você que está aqui tantos anos tenha pensado sobre os teus 3 metros de raio, seu raio de 3 metros. E tomara que você tenha aprendido que há uma inscrição que deve estar muito clara no nosso rosto, que é a face de Jesus Cristo. Quando te vejo tão acomodado com o mundo que te cerca, como água tomando a forma do copo que a contém, eu me lembro de um rei coroado de espinhos, arrastando uma cruz pelo caminho, pelas ruas de Jerusalém. Quando eu te vejo tão preocupado com rótulos, comodidades, tão desejoso de aparecer, eu me lembro de um jovem Deus perdido no deserto, onde só feras e anjos podiam ver. Um jovem Deus que te entregou um dia o privilégio da grande comissão, o qual negas com a tua covardia, sucumbindo a promessas que te falam a carne e o coração. Quando eu te vejo tão ocupado em construir celeiros, ajuntando moedas que o ladrão pode roubar, eu me lembro de um Deus caído em tuas culpas, sem o conforto de uma pedra para repousar. Quando eu te vejo tão conivente com aquilo que a ele aborrece, ao ponto de ocultar a herança que ele te legou, eu te pergunto, seriam falsas as promessas que fizestes? Ou o amor que tu lhe tinhas era pouco e se acabou? Onde está o teu grito de protesto que eu já não escuto? Onde está a tua atitude de inconformação? Será que esqueceste o santo compromisso? Ou te parece pouco o privilégio dessa missão? Por que tremes diante de um mundo temendo por valores que só servem aqui? Será que Deus te escolheu em vão? Ou será que já não há mais um Deus dentro de ti? Tu estás no mundo, mas não és do mundo. Não escolheste, fosse escolhido. Por que te encolhes ao ponto de ser grande no padrão dos homens, comprometendo a tua autoridade de dizer não ao mundo corrompido? Foste chamados para uma missão tão grande que nem a anjos foi dado executar. Então que não te assustem as ameaças, que não te seduzam as promessas. Numa obra eterna é melhor morrer do que negar. Lembra-te, há um Deus em tua vida e os teus atos o devem glorificar. Troque suas moedas. Esse é o convite para você nessa noite. Troque suas moedas.
Troque e marque esse mundo de maneira diferente. Marque seu trabalho de maneira diferente. Marque essa igreja de maneira diferente. Marque a sua família de maneira diferente. Pai, mãe, marque o seu filho de maneira diferente. Marque o rosto de Jesus Cristo neles e em você. Troque suas moedas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu vou pedir para o reverendo Léo orar pela gente nessa noite. Eu gostaria de terminar o culto cantando novamente que ele cresça. O Senhor Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Foi essa palavra que nós ouvimos nessa noite. Se você foi tocado pela palavra de Deus, eu gostaria que você viesse à frente hoje.